Querido Deus e Pai, que alegria estarmos aqui na Tua casa para mais uma vez, através desse vídeo, subsidiar os professores da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a vida do Júnior, a minha vida, o Rony. Estamos aqui para oferecer o nosso melhor. O nosso intuito é atingir essas pessoas que utilizarão destas revistas, consequentemente da Tua Palavra, para aprendermos mais de Ti. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Estamos aqui, eu, meu amigo Júnior, para mais uma vez dialogar com você acerca da Escola Bíblica Dominical. Este veículo que tem sido uma bênção há anos, onde aprendemos a palavra de Deus, e é um momento muito importante para nós estarmos aqui para fazer novamente essa comunicação com especificidade na lição de número 7. Mas para você que está conosco pela primeira vez, ele tem alguns recados. O primeiro deles, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Os grupos familiares, os grupos do colégio, da faculdade, dos amigos, enfim, leve o Evangelho, a Palavra de Deus, para o máximo de pessoas. E também, um outro recado para você que nos acompanha pela primeira vez, é que nós estamos estudando, na perspectiva do livro de Jó, e a partir da leitura do pastor José Gonçalves, a fragilidade humana e a soberania divina. E na lição de número 7, o tema é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa é a problemática que será debatida em 3 momentos na lição de hoje. Fique conosco até o final dessa transmissão e a nossa expectativa é que a palavra de Deus fale com você. O textuário desta lição está no capítulo 4, versos 7 e 8 do livro de Jó, que diz: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática afirma: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Olha aí, nós já temos uma resposta para essa indagação feita no título. A leitura bíblica em classe está pautada em alguns trechos do livro de Jó, a saber, o capítulo 8, do versículo 1 a 4, capítulo 18, versículo 1 a 4, capítulo 25, versículo 1 a 6, que correspondem justamente à fala de Bildade, a figura de Jó. Com relação aos objetivos, o objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos, por sua vez, visam destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa, e, por fim, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Eu quero, para interagir com você, introduzir e apresentar o tópico de número 1, convidar para esse diálogo nosso caro companheiro Júnior. Júnior, é com você, meu querido. Apresente para os nossos irmãos a introdução e, consequentemente, esse primeiro tópico, que fala sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Paz, Diego. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para compartilhar esse momento com vocês. E nessa lição nós falaremos sobre Bildade. E eu vou usar uma brincadeira que o pastor Diego fez na última lição, você vai lembrar, quando ele usou um trocadilho com o nome do Ele Faz, falando sobre Ele Faz, Ele Não Faz. Bildade, no nosso caso, meus irmãos, Bildade é só maldade. Ele só pensa em fazer maldade, Diego. E esse nome, Bildade, segundo o pastor Russell Norman Champlin, ele significa filho da contenção, mas ele não foi nada contido como amigo de Jó. Era de se esperar que um amigo trouxesse algum tipo de consolo, pois Bildade
preferiu não consolar, muito pelo contrário, atacar Jó, pois queria mais ter razão do que ajudar um amigo em sofrimento. Como nós vamos falar hoje sobre a teologia de Bildade, é importante entender de onde ele veio. Bildade é chamado de o sunita. Ele vem de Suã, que é uma terra de Canaã. Você consegue observar isso em Gênesis 25:2, em 1 Crônicas 1:32. Essa cidade, esse lugar, Suã, ficava mais ligado ao deserto da Arábia. Portanto, nós cremos que tanto há a possibilidade de Bildade ser um árabe ali, conterrâneo ou da mesma região onde Abraão também passou, e talvez até mesmo, se nós cremos aí numa idade um pouco posterior, talvez Bildade seja mesmo também uma pessoa que seja da descendência aí dos patriarcas. Mesmo assim, mesmo tendo todo esse aparato e sendo de uma localidade que poderia ser próxima a Jó, ele não foi um consolador para Jó. Como eu disse, Bildade é só maldade, meus irmãos. E a defesa de suas principais ideias vai nos remeter a debates impressionantes e importantes sobre alguns temas. Por exemplo, Bildade fala muito sobre a tradição religiosa, sobre meritocracia humana, vai dar prenúncios do que depois, no nosso tempo, vai ser chamada de teologia da prosperidade. Ele reforça demais a transcendência divina, chegando até mesmo a trazer o que nós chamaríamos hoje, que é deturpado e trazido no mundo, como uma famosa lei da atração. Leis morais rígidas existentes no universo, das quais até o próprio Deus se submete. E sabemos que isso não é verdade. E vai sempre ligar. Bildade traz essa ligação de o sofrimento ser uma consequência de um pecado, seja ele visível ou invisível. No caso, ele acusa Jó principalmente de haver dentro dele pecados ocultos, talvez até pecados que o próprio Jó não tivesse tanta consciência acerca desses pecados, dessas transgressões, das quais Deus estava julgando. E esse primeiro tópico vai mostrar exatamente essas ideias de Bildade, que sempre coloca numa balança o pecado e a consequência do pecado. Nessa defesa em que Bildade faz de suas ideias, não necessariamente ele está incorreto, mas ele visualiza verdades sobre uma lente suja. Nós imaginamos Bildade olhando para alguns conceitos verdadeiros e que a Bíblia também vai trazer corroboração de uma forma muito enviesada, muitas vezes deturpada, trazendo para a Bíblia e trazendo para uma visão acerca de Deus algo totalmente diferente daquilo que realmente nós enxergamos através, por exemplo, da vinda de Cristo na Terra e do caráter e do ministério de Cristo na Terra, que é quem nos revelou Deus na sua essência. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que Bildade ensina, nós vemos como verdadeira a afirmação do próprio Deus dizendo: olha, os amigos não disseram verdades acerca de mim. Bildade não é uma exceção. Bildade, como amigo de Jó, também não disse exatamente verdades completas acerca de Deus. Ele começa dizendo, e aí é o primeiro ponto desse primeiro tópico, que Deus é justo e reto. Lógico, isso é uma verdade. Porém, ele entra nesse ponto colocando sobre Jó um peso muito grave em cima de Jó, realmente aumentando o sofrimento do patriarca. Ele acusa Jó de maldade, de ser mal, de pecar, de ser alguém que está sendo alvo da justiça de Deus. Ele olha para um Deus justo e enxerga automaticamente Jó como um ser injusto, digno, portanto, apenas do pior dos castigos. Sendo amigo, ele deveria consolar Jó e mostrar a Jó tudo aquilo
que Deus poderia fazer de bom a Jó, restaurando, ajudando, consolando a Jó. Porém, Bildade resolve não fazer isso e entrega a Jó uma quantidade de discursos que machucam o patriarca cada vez mais. Isso nos faz pensar muitas vezes no nosso modo de tratar as pessoas, no nosso modo de liderar as pessoas, no nosso modo de gerir a igreja ou mesmo as nossas classes. Quando você vai falar a um crente, a um novo convertido, alguém que não conhece a Cristo, quando você vai fazer missão, como você trabalha a justiça de Deus? Como você trabalha a relação entre pecado, inferno, céu? A teologia da retribuição que Bildade vai tentar ensinar a Jó aqui, ela está deturpada, ela está muitas vezes mostrada de forma errada para Jó, colocando sobre essa teologia um peso que muitas vezes ela não tem. Existe retribuição? Claro que existe, a Bíblia é clara nisso em vários pontos. Porém, este peso em que há mais uma punição, um Deus que, como Zeus, coloca um raio na mão esperando alguém que erre para finalmente fulminá-lo, esse tipo de visão, esse tipo de teologia é deturpado e nós vamos mostrar isso. Bildade tinha uma visão totalmente limitada acerca da natureza de Deus. Ele chega muitas vezes a usar a ideia de meritocracia humana. Ele puxa muito para o lado humano. Nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que sofremos da parte de Deus. Não existe a ideia de graça aqui. Existe simplesmente a ideia de retribuição. Um Deus que está lá para avaliar o seu score. Se o score está positivo, bênção. Se o score está negativo, punição. Deus não é um Deus pessoal, mas é uma máquina transcendente, todo-poderoso, sentado num alto, sublime trono lá no céu e que não enxerga o ser humano, mas simplesmente se move por leis inflexíveis que ele mesmo criou. Essa ideia se aproxima perigosamente do que no século XVIII era chamado de deísmo, ou seja, Deus criou todas as coisas, criou leis universais, virou as costas, disse tchau e foi embora. E a partir daí, você colhe aquilo que planta e pronto. Percebeu como várias pequenas verdades, inseridas inclusive corroboradas pela Bíblia, são deturpadas, aglutinadas, de forma a parecer uma grande verdade, a ter convencimento, a ter muitas vezes partículas de coerência e no final das contas conduzem a um fim errado, a uma conclusão errada? Pois muitas vezes novas teologias têm surgido para exatamente como Bildade fez, fazer isso. Muitas vezes uma exagerada impressão de santidade vai conduzir a uma conclusão de ascetismo, de separação, de isolamento e que pode muitas vezes gerar depressão, angústia e afastamento do verdadeiro Deus. Por fim, nesse primeiro tópico, ele vai falar sobre a imperfeição humana. De novo, ele usa partículas da verdade para machucar o patriarca Jó. Ele insiste em que um Deus santo, obviamente, vai aniquilar a um pecador, porque não vai ficar de frente ao pecado, e muito menos a esse pecador. E chama Jó para se purificar, para se melhorar através do seu próprio esforço. E aí entra um caráter perigoso, sutil, que adentra muitas vezes até a nossa igreja. Se você observar, o Bildade, ele chega a falar para Jó procurar a Deus com esforço próprio. Vai de madrugada, acorda, busca a Deus. Olha, você tem que se purificar. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmãos, eu não sou contra você levantar de madrugada para orar. Muito pelo contrário. Todas as vezes em que eu levanto de madrugada para buscar a Deus, eu estou saindo da minha zona de conforto e buscando a Deus em um horário que eu não era acostumado, em que eu devia estar, por exemplo, dormindo. E essa busca por Deus, saindo da minha zona de conforto, ela é benéfica para mim. Mas isso não pode ser objeto de negociação com Deus. De madrugada, a fila não é menor.
de madrugada, a fila é do mesmo tamanho que em qualquer outro horário. Deus vai te atender do mesmo jeito. E você fazer mais de madrugada, obrigatoriamente, não obriga Deus a te abençoar mais. Você vir mais à igreja, ou você doar mais, ou fazer uma coisa a mais, não significa que obrigatoriamente você pode determinar que Deus te abençoe. É uma consequência, mas não é uma obrigatoriedade dada a Deus. E essa teologia de humildade muito se assemelha, muitas vezes, a um pensamento invertido de que a partir do nosso esforço se condiciona às bênçãos divinas. Temos que tomar muito cuidado com relação a isso, pois que Cristo nos ensinou que nós, sem merecer, recebemos dele por graça. Para finalizar essa primeira impressão, porque eu preciso passar para o pastor Diego comentar sobre esse tópico 2, eu gostaria só de deixar para você uma história de lembrete. Um professor, na prova final de uma importante matéria, preparou os alunos, deixou-os ansiosos com relação àquela prova final, que valeria a maior nota e, por fim, daria finalmente a aprovação ou não para os alunos. Pois nessa última prova, meus irmãos, ele entregou a prova com total silêncio, reverência, todos muito preocupados. Quando deu o sinal, ele disse: vire a prova. Todos, muito cuidado, viraram preocupados, e quando olharam, todas as perguntas já continham as respostas. No final da prova havia a inscrição: todas as respostas estão corretas. Você tirou a nota máxima, mas não porque você mereceu, mas porque o criador da prova já a fez assim. Quando o professor fala sobre isso, ele dá um sorriso e diz: isso se chama graça. Tudo o que você fez durante o semestre não o ajudou a tirar essa nota que existe nesta prova agora e que faz com que você seja aprovado nessa matéria. E aí ele vai de carteira em carteira perguntando: você se acha digno de receber essa nota? Você acha que você estudou o suficiente para receber essa nota? O aluno que escreve isso ao pastor Charles Finney, contando isso no seu momento de faculdade, ele vai dizer que teve que lutar contra as lágrimas, porque percebia que ele não era digno da nota que havia retirado, mas ele estava aprendendo acerca do que é graça. Portanto, é importante nós lembrarmos de que humildade coloca muitas vezes uma responsabilidade, até mesmo em caráter salvífico, na mão do próprio Jó, como se isso fosse possível. E aí está um grave erro de humildade. Coloca Deus excessivamente distante, outro grave erro de humildade. Coloca Deus obedecendo a leis rígidas e morais e abandonando a sua criação, também um grave erro de humildade. E as suas pequenas partículas de verdade não o ajudam a fazer validado o seu discurso. Por isso, passamos para o tópico 2, olhando para a humildade como uma pessoa cruel, né, Diego? Verdade, Júnior. Eu vou aproveitar, Júnior, que você fez uma brincadeira de bom gosto. Claro, porque a gente sempre faz brincadeiras de bom gosto, né, Júnior? E eu vou acrescentar, inclusive me atrever a dizer que isso é um sinônimo para a humildade, que além da maldade, a impiedade está muito, tá muito atrelada à figura de humildade. E você lê os 3 ciclos de diálogos que tanto foram amparados para Elifaz e agora são também para a humildade, o tópico de número 2 dá especificidade exatamente para esse segundo momento. Então, o capítulo 18 é o capítulo que ampara essa segunda abordagem. Aliás, o tópico de número 2, se você observar aí no seu material, você vai perceber que ele fala exatamente sobre o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Aqui, o autor ele problematiza essa abordagem por 3 aspectos. O primeiro é justamente a questão da moralidade por tradição. Então, a gente precisa, num primeiro momento, embora existe
exista todo um trecho comentado pelo pastor José Gonçalves, etimologicamente pensar, e aí até de uma maneira rasa, porque a moralidade ou moralismo, porque essa é a definição inserida como primeira na abordagem do tópico de número 2, e o sufixo ismo dá essa ideia de doença, né? E aliás faz todo sentido pensar um moralismo por essa perspectiva, aliás tendo como exemplo a figura de Bildade. O próprio autor traz no vocabulário dessa lição uma definição para moralismo e para moralidade. Nós temos aí o moralismo como moral como valor universal, em detrimento de outras virtudes. Fato é que outros pensadores, aí numa linguagem até mais informal, consideram o moralismo como uma expressão de orgulho hipócrita. O que seria esse orgulho hipócrita? E por que tal pensador faz esse tipo de análise, esse tipo de pontuação? A pessoa não tem ciência exata daquilo que está dizendo, mas ela se estriba exatamente na perspectiva dos seus antepassados. Então, por ela não ter ciência plena daquilo que diz, mas por se estribar na perspectiva dos seus antepassados, é por essa razão que tais pensadores entendem o moralismo como um orgulho hipócrita. Aliás, você percebe nessa primeira pontuação que o autor faz acerca de Bildade, que ele tenta nivelar a ideia da justiça divina com a moralidade dos seus dias. Ele faz uma inferência, e inferir se contempla no ato do sujeito colocar uma análise, uma pontuação sua a um texto da Bíblia. Isso é permitido pela hermenêutica, não há nenhum problema nesse tipo de interpretação, mas o que Bildade faz é justamente um nivelamento da justiça divina com essa perspectiva moral dos seus dias. A partir disso, a tese central se torna aquela: Deus não permitirá que o indivíduo sofra se estiver trafegando, caminhando, se dirigindo corretamente. E a gente precisa desconstruir essa ideia. O Júnior já colocou isso muito bem, que a gente precisa reiterar, ratificar essa fala, porque se eu pensar por esse viés, por esse prisma, eu dou conotação de que o sujeito que age, que anda, que trafega corretamente, é merecedor literalmente em todos os momentos da bênção de Deus. E você é sabedor, porque eu estou lidando com pessoas do público em geral, e possivelmente nós temos pessoas experimentadas nos acompanhando, que você, pela sua fidelidade, em dados momentos aqui e acolá, passara por circunstâncias adversas. E se fosse para olhar por essa teologia, você diria: olha, eu não merecia passar por isso. A gente já comentou, inclusive, sobre isso em outros momentos. Então eu preciso desconstruir essa tese. Essa tese ela não procede, ela é insustentável. Nós temos referências para não redundar em falas anteriores, é só você olhar tanto para o Antigo quanto para o Novo. E com especificidade nas falas de Cristo que você vai perceber que essa tese ela não tem um fundamento legal. Milo Chapman, exatamente no comentário Beacon, que inclusive é um dos subsídios e ferramentas de pesquisa do próprio pastor José Gonçalves, ele entende o suíta como um tradicionalista. Isso é claro, porque a própria lição o diz, mas a ponto de estar convicto que, no caso de Jó, não havia esperança. Ele estava desesperançoso. Tá? Aliás, há uma outra concepção que a gente pode pontuar já no ponto de número 2, que fala exatamente sobre a subversão da ordem moral, isso é, a destruição, a perversão da ordem moral. Bildade, ele só reproduz o que seus antepassados faziam. Então é uma reprodução. Aliás, falando sobre reprodução, isso é um cuidado que nós, no contexto contemporâneo, precisamos tomar muito cuidado. Né? A gente não pode simplesmente reproduzir uma ideia a partir daquilo que ouvimos. Nós precisamos ter o cuidado, a cautela, a precaução de reler a ideia, de pesquisar sobre ela, de ver as fontes, os fundamentos,
a própria Bíblia, que é a nossa regra de fé, se o texto está dentro de um contexto, para que a gente não gere pretexto, né, e não saia dizendo coisas que a Bíblia não fundamenta e que teóricos não tinham a intenção em dizer. Aliás, a gente pode, a partir dessa ideia da subversão da ordem moral, perceber que Jó é culpado e o seu sofrimento prova a sua impiedade, na perspectiva de Bildade. Usando Jó como modelo, o Bildade ele traça pelo menos 5 estágios da queda do iníquo, mas o protótipo é Jó. E aí nós temos esses exemplos que estão perpassados por esse ciclo de diálogo, tanto o primeiro quanto este segundo diálogo, e nestes o Bildade cita a escuridão o assola, laços são colocados diante dos seus pés, ele é entregue ao rei dos terrores, seu nome e memória são apagados da terra, ele se torna um símbolo de horror para outros homens, e etc. A teologia de Bildade, aliás, nesse ponto de número 2, que é uma citação do próprio pastor José Gonçalves, ela evoca o século XVII, porque ela traz consigo a figura de Isaac Newton, né, com exatamente a lei da gravidade. E para você, que pode não ser um expert na área, não precisa ser um físico, né, Júnior, para entender isso, mas você vai compreender que a partir da lei da gravidade, que basicamente o sujeito que se expõe a uma queda irá cair, né? Porque a pergunta do Isaac era justamente essa: por que o corpo, por que a pessoa, por que o sujeito cai, né? nessa lei da gravitação? O pastor José Gonçalves faz uma associação dessa linha de pensamento física com a perspectiva de Bildade. Ou seja, as leis morais eram inflexíveis e quebrá-las, por certo, geraria consequências. Né? É um pensamento áspero, a meu ver, engessado, arcaico e que não promovia ao sujeito alternativas. Né? Ele era enfático. Aliás, o próprio diálogo demonstra isso. A gente prossegue nessa abordagem do ponto de número 2, e o próprio livro que também tenho me referenciado do pastor Cláudio Ondor, acerca de Jó, ele vai ler a figura de Bildade como aquele que apresenta a teologia da prosperidade. Porque o Jó, ele não era julgado na perspectiva de Bildade pelo que ele era de fato, mas pelo que ele tinha. Então, como Jó perdera tudo e todo mundo está, vou usar um pejorativo, careca de saber tudo que Jó perdeu, né, Rony? Todo mundo está careca de saber. Você olha para a história e você vê o camarada que perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, ficou adoecido, os amigos estão colocando em xeque toda a sua devastação. Então nós vemos aqui um Bildade que trafega numa linha da teologia da prosperidade. Isso é, se Jó não tivesse perdido tudo que tinha, possivelmente, Júnior, a leitura de Bildade não seria essa. Ele leria, Bildade leria Jó por um outro prisma. Mas como ele perdera tudo, então, consequentemente, há algum pecado oculto, né, para que isso ocorresse. O ponto de número 3, que contempla a finalização do tópico de número 2, ele fala exatamente sobre o contemplar a cruz. Ué, Diego, mas espera aí, vocês já discutiram, você e o Júnior, desde a primeira aula, que possivelmente Jó foi escrito numa dispensação patriarcal, logo num tempo remotíssimo, antigo, e agora no livro de Jó é possível se contemplar a cruz? Que linha de pensamento é essa? É óbvio que nós não estamos aqui como paradigma, e essa intenção é problematizada pelo pastor José Gonçalves, e a gente tenta replicar ela com a nossa lente. É porque quando você olha para o capítulo 19 do livro de Jó, você percebe que ele responde aos questionamentos, às indagações e às pontuações feitas por Bildade. Aliás, é aqui que Jó demonstra estar convicto não ter ferido nenhum princípio. Nenhum princípio. Não era perfeito, mas diante das alegações feitas por Bildade, está tudo certo, me vejo como inocente. Aliás, o Jó, no capítulo 19, resolve parar de se auto-justificar. Agora, ele apela, na altura desse capítulo, para que existisse entre ele e Deus uma figura mediadora, um intermediador, mas que não fosse os seus amigos, né?
que os seus amigos, né? O Elifaz já dissemos que não faz. O Bildade, cheio de impiedade, né? Sem piedade alguma. Então ele queria alguém santo, puro, que pudesse julgar a sua causa de uma maneira legítima. Tá? E aí nós temos a figura do Goel, que é exatamente aquela que aparece no verso de número 25, quando ele exclama: eu sei que o meu Redentor vive. Dizer aqui, ipsis literis, né, que o Jó estava agora tendo uma visão transcendental da aparição do Messias, talvez seria um exagero, mas pelas lentes do Novo Testamento fica claro que é uma figura do Cristo apresentada nesse contexto. Aliás, essa figura do Goel era exatamente uma representação daquilo que nós víamos na antiguidade. Uma pessoa qualquer, pressionada pela pobreza ou até por se oferecer como escrava, deveria, por intermédio de um parente remidor, ser redimida e ser revista a sua propriedade, respectivamente da sua família. Então o Goel, ele representa o Redentor, ou parente remidor, que aconteceria literalmente naquele contexto, mas que agora, dentre outros aspectos, e dentro de uma literatura que é elástica, a representação do Cristo. Porque convenhamos, Júnior já debateu sobre isso. Que méritos nós teríamos? Que condições nós tínhamos para quitar a nossa dívida? Nós não tínhamos condições, irmãos. Nós não tínhamos recursos suficientes para nos tornar de réus inocentes. Nós não tínhamos essa condição. Mas é exatamente a figura de Jesus Cristo que se manifesta como o nosso Goel, o nosso Redentor, o nosso Remidor. E eu finalizo essa perspectiva do tópico de número 2 com uma leitura que me encanta muito, uma fala de Paulo aos Romanos, que ele inicia o capítulo 8 falando sobre a condenação não existente sobre aquele que está em Cristo Jesus. Olha aí o Goel. Né? Mas no versículo 31, ele contempla uma explanação fantástica. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ressuscitou dos mortos, está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por nós mesmos? Infelizmente não, irmãos. Por nós, não sei nem se seríamos vencedores, onde lá mais do que vencedores, mas o somos por aquele que nos amou. E logo certo estamos de que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, presente por vir, altura ou profundidade, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa leitura do tópico de número 2, mas eu quero voltar para finalizar essa lição a fala ao Júnior, que apresentará o tópico de número 3 e colocará o pecado em contraste com a majestade de Deus. Júnior, é contigo. Como o pastor Diego já nos trouxe, né, o quanto a capacidade argumentativa de Bildade diminuiu com a resposta de Jó, principalmente evocando a figura do Goel. Quando ouve-se a resposta de Jó, Bildade passa a ficar ainda mais irado. Já no capítulo 18, como já explicado pelo pastor Diego, Jó é acusado de diversas coisas com uma crueldade, com uma impiedade enorme. Bildade acusa os filhos de serem pecadores, acusa o próprio Jó. E ele tem mais a intenção de provar que a sua visão acerca da moralidade é correta, que o seu moralismo é a base para a tradição religiosa,
do que simplesmente tentar mostrar a Jó as saídas para aquele momento de dor. Quando confrontado, então, no seu segundo discurso, com as respostas de Jó, no capítulo 25, Bildade tenta replicar, e aí ele fica martelando na mesma coisa, ao ponto de depois não se fala mais em Bildade. Bildade some, porque no final das contas a argumentação acabou. Muitas vezes, alguns pontos da sua conversa convergiam com aquilo que Jó também respondera, porque no final das contas, como já dissemos no primeiro tempo, há algumas coisas que Bildade disse são corroboradas pelo resto da Bíblia e que são corroboradas pela verdade, porém eram cheias de um grosso gesso de mentiras, fazendo com que aquela partícula de verdade fosse, na verdade, apenas um artifício para tentar validar um monte de deturpações, o que também acontece nos dias atuais. Quando agora, no capítulo 25, Bildade vai manter um discurso de moralidade, ele levanta Deus a fim de destruir Jó. Olha só qual era o objetivo: exaltar a majestade de Deus, não para falar da majestade de Deus. Esse não era o objetivo. O objetivo era exaltar Deus a fim de anular Jó, fazer um contraponto. Porque falar da majestade de Deus é fácil. Basta olhar o pôr do sol, basta olhar para o céu, basta visualizar a criação. Observa-se o mar com a sua majestade, observa-se tudo aquilo que depois o próprio Deus vai catalogar diante de Jó, mostrando quem ele era e a sua majestade. A questão não é essa aqui. No capítulo 25, o objetivo de Bildade é destruir Jó, tentando colocá-lo frente à majestade de Deus. E aí ele faz nova defesa em relação à transcendência de Deus. Deus está distante demais. Há um abismo gigantesco entre você, Jó, pecador, e Deus. Portanto, não há modo de alcançar Deus. Você está longe dele e é por causa de um pecado seu. Essa visão é dolorosa para Jó, assim como é dolorosa para mim ou para qualquer outra pessoa. Porque não há esperança, não há chance de remissão, não há chance de perdão. E esse Deus, na visão de Bildade, está de costas. Não quer ver Jó, não quer ver a mim e a você. Esse abismo provoca ainda mais dor no patriarca. Coloca Deus, e aí Bildade vai defender um atributo de Deus que realmente é existente, a onipotência. Além da defesa dessa transcendência de Deus, Bildade também defende a onipotência de Deus, mostrando e aí usando até mesmo ironia para fazer esse contraponto entre o quanto Deus é poderoso e o quanto Jó era fraco e se fingia de forte. Por isso, ele começa a fazer essa contraposição, colocando Deus em um grande patamar de justiça, julgando a Jó por seu pecado, a qual Jó negava. Nós vemos aqui uma coisa que é bastante utilizada hoje. Utiliza-se a defesa dos atributos de Deus de forma desnivelada. Alguns, e eu já disse isso em algumas lições passadas, algumas discussões com o pastor Diego aqui, nós já fizemos essas inferências, mas alguns colocam Deus como grande em justiça e minúsculo em amor. E aí, esse Deus de Bildade desnivelado aparece. Um Deus que está pronto a julgar, fulminar, destruir, em que o ser humano é pó e tudo mais. Usa-se até mesmo alguns versículos bíblicos para se basear isso. E se afasta Deus da humanidade. Outros exaltam o amor de Deus e diminuem a sua justiça, fazendo, portanto, um Deus que aceita tudo, de qualquer jeito, e que é como uma máquina, pronta a atender o pedido daquele que se levanta a pedir a ele alguma coisa. Você pode ser a pior pessoa do mundo, fazer tudo
Mas se você levantar a sua oração a Deus ou simplesmente decidir pedir perdão, Ele vai te perdoar. Calma, não é bem assim. Essa deturpação, esse desnivelamento dos atributos de Deus faz de Bildade um juiz iníquo, alguém que não sabe julgar verdade e mentira. Deus sim é todo-poderoso, Deus sim é transcendente, Deus também é imanente, Deus também tem excelso amor, na mesma medida. Na mesma medida. Deus não é desnivelado, o ser humano é desequilibrado, Deus não. E é isso que Bildade tenta mostrar, tenta, na verdade, tirar da mente de Jó, e Jó tenta defender. Olha, não é bem assim. Um Deus que julga também é um Deus que ampara. Um Deus que provoca justiça, que faz justiça, também é um Deus de bondade. Jó defende isso nesse debate. Quando ele defende isso, ele desarma a Bildade. E aí o argumento de Bildade não se sustenta diante do clamor de Jó por um mediador. Da mesma forma, esse tipo de argumento hoje tem que cair no meio de nós, para que nós lembremos, através da Bíblia Sagrada, que Deus é tão imanente quanto transcendente, tanto justiça quanto amor, na mesma medida. Senão nós caímos na defesa de teologias altamente prejudiciais, como a teologia da prosperidade, como a ideia de um Deus coaching, que está aqui para estimular o seu desenvolvimento, ou muitas vezes em outras teologias que focam no ser humano e esquecem de Deus, ou que focam na espiritualidade, esquecendo tanto de Deus quanto do ser humano. O que importa, na verdade, é crerem em algo. Já ouviu isso? Pois muito bem, basta ser bom, basta fazer as coisas certas. Eu não fumo, não bebo, não me prostituo, portanto, automaticamente a porta do céu está destrancada para mim. Será isso verdade? A Bíblia nos diz que não há um justo, nenhum sequer. E em mais de um lugar, isso é reafirmado. Porque o único modo de acessar Deus é através de uma única porta, de um único caminho: Jesus Cristo. Sem o sangue de Cristo, sem a cruz, sem a ressurreição, sem a glorificação, as portas continuariam trancadas. Não importa quanta caridade você tenha feito durante a vida, não importa o quão bom você tenha sido durante toda a sua existência. Se não for o sacrifício de Cristo, pagando ao Pai a dívida que era nossa, nós não teríamos acesso nem a Deus, nem ao céu. Mas por causa daqueles braços abertos na cruz do Calvário, hoje eu e você somos filhos. E hoje eu e você chamamos o céu de casa, de lar. Diego, como finalizamos essa discussão desse rapaz que era só maldade? Olha, Júlio, dá para colocar crueldade, impiedade, maldade, insanidade, tudo que é dade dá para colocar para Bildade, né? Com todo respeito ao seu Bildade, mas ele vacilou bastante na sua leitura. Eu fico para a conclusão, Júnior, não exatamente aquilo que está no nosso material, mas com a leitura daquilo que você aborda, e aborda muito bem nesse terceiro tópico, me faz pensar sobre equilíbrio e sensatez. Tá? O sujeito, ele não pode ser extremo naquilo, nem naquilo outro. Tá? Você olha para Deus e você pensa um Deus que não é justo, mas que é a justiça. Você olha para um Deus que não é um Deus que ama, mas é o amor. Deus vive tudo, mas tudo na sua completude. Nós temos a capacidade de ser justos e de amar, mas nunca na sua mesma intensidade. Deus vive tudo na sua intensidade. E a leitura, a lição que pode ser apreendida a partir da perspectiva do próprio Bildade, que escorrega teologicamente, é justamente essa: a sensatez, o equilíbrio, a leitura, a perspectiva que fazemos
a partir de um aparato bíblico, de uma fundamentação bíblica e teológica, mas que seja sustentável, razoável, que não veja simplesmente, claro, o lado que favoreça o sujeito, que não interprete a Bíblia, claro, ao seu bel prazer, mas que seja reflexiva e que contemple o sujeito em ambas as condições, a partir dessa lupa que é a palavra de Deus, a partir das referências que nós temos na Bíblia Sagrada, e que dê a esse sujeito a compreensão de que para ele existe um Redentor que vive, né? O seu, o meu, o nosso Redentor está vivo. Se você puder aí nessa transmissão, diga glória a Deus, porque Ele está vivo. E assim nós encerramos a transmissão da lição de número 7. Uma alegria, Júnior, estar contigo mais uma vez. Apresentamos hoje a teologia do segundo amigo apresentado na Bíblia de Jó, Sr. Bildad, e foi uma felicidade ter você aqui conosco. Eu reitero a fala inicial: compartilhe com mais pessoas essa transmissão, amigos, colegas, trabalho, faculdade. Leve a palavra de Deus para suas redes sociais e que possamos juntos, sempre juntos, aprender mais sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Contamos com vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.